Dia 8 de maio de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 23A da Nutrição. O assunto agora é continuação do processo de fecundação e depois clivagem, tá? Bem, eu estava falando na última aula, nessa aula que terminou agora, sobre o que é necessário para se realizar um experimento. Reprodutividade, condições constantes, exceto aquela condição variável, né? Réplicas e controle experimental, ou positivo ou negativo, nunca ambos. Bem, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como é que a gente vai montar esse experimento? Então, para montar esse experimento, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 condições experimentais diferentes. Como eu preciso manter tudo constante, eu vou manter uma constância de todos os ingredientes, exceto um. Por exemplo, vou citar aqui, vou colocar, por exemplo, 100 microlitros de esperma, tá? Esses 100 microlitros de esperma eu sempre vou usar toda vez que eu for fazer o experimento, tá? Se eu usar mais esperma ou menos esperma, vai afetar o resultado. Eu preciso também de folículos ovocitados, ou seja, folículos liberados que tenham corona radiata, zona pelúcida e ovócito 2 e metáfase 2. Então vou colocar aqui, ó, folículos, tá bom? Folículos. De novo, eu vou repetir a mesma quantidade em todos. Então vou dizer aqui que eu use 20 folículos, tá bom? Então eu vou usar 20 lá, 20 no 2, 20 no 3, 20 no 4, 20 no 5. Sempre a mesma quantidade, para não afetar meu experimento, tá? O 1 é só isso. Por quê? Porque o 1 é o meu controle experimental. Meu controle experimental, tá bom? O que eu espero? Que quando eu juntar espermatozoides mais folículos, eu vou ter ligação dos espermatozoides na zona pelúcida e provavelmente fecundação. Eu não vou chegar até fecundação, porque meu objetivo aqui é outro, é observar aonde que o espermatozoide está se ligando na zona pelúcida. Concorda comigo? Tá? Para eu indicar aonde o espermatozoide está ligando, eu posso, por exemplo, colocar uns espermatozoides fluorescentes que liberem fluorescência, que eu consiga ver no microscópio sob uma luz especial. Ou eu posso, por exemplo, bater fotos dos folículos e contar os espermatozoides sob microscopia também. Então são possibilidades, tá? Ok? Tudo bem? Então aí eu vou saber quantos espermatozoides estão ligados. Então no meu controle, se eu juntar espermatozoides e folículos, obrigatoriamente eu vou ter ligação. Então é um controle positivo, não é verdade? Controle positivo do meu experimento, tá? Agora eu vou alterar as condições. Eu vou fazer a parte experimental aqui embaixo. Nessa parte eu vou fazer alterações dos componentes da zona pelúcida, tá? Então aqui, ó, eu vou ter concentrações diferentes de ZP1. Aqui embaixo, concentrações diferentes de ZP2. Aqui, concentrações diferentes de ZP3. Como assim, Jerry? Vou fazer assim. Eu tenho uma plaquinha, para explicar para vocês, está a plaquinha lá. Os folículos estão aqui, tá bom? Os espermatozoides estão aqui. E o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, ZP1, 2 microlitros. Pronto. No meio de cultura que está aqui. Tá bom? No outro experimento, eu faço isso aqui em réplicas, vamos dizer 10 vezes, tá bom? 10 vezes isso. Aí eu faço de novo, ó. ZP1, 4 microlitros. Faço isso 10 em 10 plaquinhas.
Aí eu faço no outro. ZP1, 6 microlitros. Faço isso em 10 plaquinhas. E assim sucessivamente, tudo bem? Eu estou pondo o ZP1 no meio de cultura, tá? No meio de cultura solto. Por quê? Porque os espermatozoides, se ele se ligasse com... a gente sabe que ele se liga a ZP3, então vamos direto ao assunto. Tá lá. O espermatozoide está no meio de cultura. Aqui está o alvo dele, ó, lá no folículo, lá na zona pelúcida. Está aqui, ó. Tudo bem? Aqui está o ZP3, onde o espermatozoide vai se ligar. Tá? Então, se você deixar, o espermatozoide vai se ligar aqui. Concorda comigo? Tá? Só que o que acontece? Se eu coloco no ZP3, se eu coloco ZP3 no meio de cultura, o espermatozoide começa a se ligar ao ZP3 aqui, ó, no meio de cultura. E resultado, depois que ele se liga a esse ZP3 no meio de cultura que eu adicionei, ele não vai conseguir se ligar ao ZP3 que está na zona pelúcida. Ou seja, eu influenciei o processo. Concorda comigo? Eu bloqueei a ocorrência do processo. Por quê? Entre aspas, o espermatozoide se ligou ao ZP3 errado. E qual que é o ZP3 errado? O que está no meio de cultura. E não conseguiu se ligar ao ZP3 certo. Qual é o ZP3 certo? É aquele que está na zona pelúcida. Tá certo? Tudo bem? Então eu influenciei, eu bloqueei o processo. Ou seja, eu tinha uma coisa que ocorria, que era a ligação. Quando eu coloquei espermatozoides e coloquei ZP3, eu bloqueei. Tá? Bem, o que acontece então? Esse experimento gera um gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, ó. Pronto, ó. Tá? O que eu tenho nesse gráfico? Equivalentes ou componentes da zona pelúcida, tá bom? Equivalentes ou componentes da zona pelúcida. Componentes diferentes, tá? Componentes diferentes da zona pelúcida. Tudo bem? Tá? Aqui eu tenho as porcentagens de ligação. Deixa eu fazer isso no outro canto. Eu acho que vou fazer aqui em cima. Ali está meio bagunçado, né? Então a gente já conhece isso aqui. Isso aqui eu posso apagar e posso usar essa parte de cima do quadro para ficar mais fácil. Pronto. Tá lá. Então, ó, de novo, ó. Olha. Aqui desceu, veio para cá, tá? Então, equivalentes, que é a mesma coisa que componentes, tá? Equivalentes ou componentes da zona pelúcida, certo? Aqui eu tenho ali o grau de ligação, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 1, 2, 3, 4, 50% de ligação. Então aqui é a ligação, tá? Ligação. Tá certo? 50%. Aqui eu vou colocar 25% de ligação. Aqui eu vou colocar 75% de ligação. E aqui eu vou colocar 100% de ligação. Tudo bem? Bem, gráficos são coisas extremamente importantes. E eu sei que muita gente não gosta. Só que gráficos são essenciais para a gente entender processos. O gráfico mostra muita coisa para a gente. Toda vez que você olhar um gráfico, ele vai te explicar muita coisa. Então é importante estar sempre olhando os gráficos com muito carinho. Tá? Então olha esse gráfico. Então eu tenho concentrações, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 0. 1, ficou ruim, né? Deixa eu pôr para baixo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom aqui. Então, ó,
equivalentes ou componentes da zona pelúcida, tá bom? Tá? Ou seja, concentrações crescentes, igual eu mostrei aqui, mostrei aqui para vocês que eu fiz. Tudo bem? Vou começar então com ZP1. Olha aqui, ó. Se eu colocar 0 de ZP1, tá aqui, 100% de ligação. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microlitros de ZP1 nas plaquinhas, olha o que acontece. Essa ligação vai estar sempre ali oscilando perto do 100. Então, ZP1. Tá bom? ZP1. Vou já fazer o ZP2, que eu explico os dois para vocês ao mesmo tempo, tá? ZP2. Ainda estou naquela inocência de achar que esse giz colorido colore, tá? Tudo bem? ZP2. Coloquei 0, tá aqui. Aí vai, ó. ZP2. Até que ficou bom, não ficou ruim, não. Pronto. ZP2. Bem, por que se eu coloco ZP1 ou ZP2, eu não influenciei a ligação? Por quê? Porque se eu coloco 1, 2, 3, 10, um balde de ZP1, a ligação continua ocorrendo na sua totalidade, 100%. Porque o espermatozoide não se liga a ZP1 ou ZP2. Concorda comigo? Tá? Então aqui eu já sei, ó. O espermatozoide não se liga a ZP1 ou ZP2. Concorda comigo? É isso que eu obtive. Ok? Porque eu pus do lado de fora e o espermatozoide passou direto. Tá? Agora, vamos ver se realmente ele se liga a ZP3. ZP3, hein? Olha lá. Se eu pegar ZP3 e colocar, começamos com 100, ó. 0, né? 0, ligação total. Se eu colocar 1 microlitro, já cai para cá, ó. 75. E aí, vai caindo, ó. Mais ou menos até chegar aqui, ó. Pronto, tá? O que aconteceu? À medida que eu fui colocando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais ZP3, eu fui bloqueando a ligação. Aqui, por exemplo, só 15% de ligação. Há um outro ponto importante aqui, ó. Aqui, só 75% de ligação. Estão vendo? Gente, hoje eu estou péssimo para escrever. Toda hora eu tenho que vir arrumar, tá vendo? 75% de ligação. Ou seja, à medida que eu fui colocando mais e mais e mais ZP3, eu fui bloqueando a ligação. Ou seja, o espermatozoide se liga a ZP3. Concorda comigo? Não é? Não é isso que eu observo a partir desse experimento? Por quê? Se eu coloquei mais ZP3 do lado de fora, o espermatozoide se ligou ao ZP3 errado e não se ligou ao ZP3 certo, que é aquele da zona pelúcida. Eu consegui bloquear a ligação. Agora, então, vocês estão vendo, ó, eu vim até o 4. Falei desse, ó. Falei do 2, sim, ZP1. Falei do 3, falei, ZP2. Falei do 4, falei, ZP3. Mas tem um 5. O que é o 5? É ZP3 sem carboidrato. Você vai pensar, opa, para que isso? Aí, saúde. Aí que a gente começa a entender o pensamento do cara que fez esse experimento. O que ele pensou? O espermatozoide se liga a ZP3, eu sei.
E quando eu coloco o ZP3, eu bloqueio a ligação do espermatozoide do ovócito. Eu bloqueio, entre aspas, né? Muito provavelmente eu vou bloquear a fecundação ali. Então o que o cara pensou? Por que eu não faço um anticoncepcional de ZP3? Ou seja, eu administro o ZP3 na menina, que é uma coisa que a menina tem, e que é comum. O ZP3 de qualquer menina é igual ao ZP3 de qualquer outra menina. Eu administro o ZP3 e eu tenho um anticoncepcional diferente, que não é hormonal. Aí eu evito aqueles problemas de anticoncepcional hormonal, sabe? Tipo, dor de cabeça, inchaço, esquecimento, etc, etc. Legal, né? Só que tem um problema. O ZP3 é uma glicoproteína. Ele tem uma parte de carboidrato e uma parte de proteína. Aí o que o cara pensou? Bem, fazer glicoproteína é muito mais caro e muito mais sujeito a erro, é muito difícil fazer. Então por que eu não elimino a parte de carboidrato dessa glicoproteína e uso só a parte proteica da glicoproteína? O que ele pensou? Lembra daquela história que vocês aprenderam lá no colégio? Chave, fechadura e tal, das proteínas se ligando e tal. Porque normalmente a ligação acontece proteína com proteína. Então você teria uma glicoproteína com a parte de carboidrato e, vamos dizer aqui, uma parte proteica. Então carboidrato e proteína. Seria essa parte aqui que seria a parte da ligação. Então essa parte de carboidrato você poderia eliminar. Então o que ele fez? Ele pegou o ZP3, que retirou de folículos, pegou muito ZP3 e fez uma digestão. Por exemplo, colocou uma amilase. Quando ele fez a digestão, ele eliminou a parte de carboidrato e ficou só a parte de proteína. Legal, né? Pronto. Dá para fazer essa parte proteica? Dá. Você coloca, por exemplo, em bactérias, em leveduras, e elas fazem o quê? Elas produzem em grande quantidade a parte proteica do ZP3. E aí você conseguiria purificar isso e gerar um anticoncepcional. Legal. Mas antes precisaria do teste, para ver se isso realmente funciona. E quando ele fez o teste, olha o que ele observou. Quando ele usou só o ZP3, só a parte proteica do ZP3, ou seja, ZP3 sem carboidrato, ele obteve esse resultado aqui, ó. Até aqui, né, mais ou menos. Pronto. Aqui, ó, uma queda de 25% só. Ou seja, ZP3 sem carboidrato. Sem carboidrato. Ou seja, funciona? Funcionou. Bloqueou? Bloqueou. Mas só 25%. Ou seja, aqui tem 75% de ligação. Tá vendo? Olha lá. 75% de ligação. Enquanto o ZP3 completo, eu só tenho 25%, só 15% de ligação. Ou seja, ele foi 60% menos eficiente. Então, o ZP3 sem carboidrato não funciona tão bem. Tá? Tão bem. Tá? Em outras palavras, é bobagem investir no anticoncepcional assim. Por quê? Porque na realidade, o que é importante não é só a parte proteica, é a parte do carboidrato também. Tá? O espermatozoide se liga a uma molécula que tem proteína e tem carboidrato. Se tiver só a proteína, a ligação, vamos dizer assim, é meia boca. Então, não dá para fazer um anticoncepcional assim, só com a parte proteica do ZP3. Tá vendo? Viram só? Então, o que o cara fez? A partir de um experimento, que não é nem tão complicado assim, o cara obteve um monte de respostas. E aí ele fez, outra pessoa fez, outra pessoa fez, outra pessoa fez, e aí chegou a informação no livro, para dizer para a gente que o espermatozoide, sim, ele se liga ao ZP3, na espécie humana. Se for outra espécie,
Ele pode se ligar ao ZP2, ao ZP1, tá? Então, varia. Mas na espécie humana é o ZP3. Entenderam? Entenderam? Então, consegue explicar esse experimento? Consegue explicar como foi feito? Qual que é a razão dele ter sido feito? Tá? Tudo bem? Sim? Deixa eu ver as carinhas. Dúvidas? Bem, cobrar ele na prova. Tá? Ok? Podemos seguir então? Bem, aí os espermatozoides furaram aquele buraco, né? Na zona pelúcida. Atravessaram a zona pelúcida. Olha aqui, ó. Atravessaram. E um monte de espermatozoides ficou no espaço perivitelino. Até que um conseguiu se ligar a uma molécula presente na membrana plasmática do ovócito 2. Quando ele se ligou, vai acontecer a fecundação. Tá vendo? Ó? Ligado, um espermatozoide ligado. Aí o que acontece? O espermatozoide vai conseguir entrar para dentro do citoplasma do ovócito 2. O que entra? Todo o conteúdo do espermatozoide, exceto a membrana plasmática que fica para trás. Tudo entra, menos a membrana plasmática. Aí tudo vai ser destruído, ficando só o núcleo masculino. O núcleo masculino, que como tem só metade do material genético, a gente chama de pronúcleo masculino. Então só entrou o pronúcleo masculino. Tudo bem? Mitocôndrias, flagelo, outras organelas que entraram, foram todas destruídas. Você deve estar se perguntando, poxa, mas para que entrou então se era para destruir? Bem, não sei, poderia ser feito de outra forma? Poderia, mas foi feito assim. Tudo bem então? É assim que funciona. Entra tudo e o resto, tudo é destruído e só fica do lado de fora a membrana plasmática. Então se eu der uma olhada, o que eu tenho aqui é o seguinte, vários modelinhos em que a gente vai ver esse processo. Acompanhe comigo, o processo mais real, tá? Do lado de fora, o que você tem? Aqui de azul, um monte de células da corona radiata. Essa representação não é muito real não, tá? Porque na realidade essas células estão bem separadas uma das outras. Tudo bem? Tem um monte de geleiazinha entre elas, um monte de matriz extracelular. Tá? O espermatozoide vai ter que atravessar aqui. Dentro você tem essa parte vermelha que é a zona pelúcida, que é aquela que eu mostrei para vocês nesse modelinho aqui, ó. Nesse modelinho aqui da zona pelúcida. Tudo bem? Tá? Bem, lá dentro eu tenho um espaço. Olha esse espaço aqui, ó, onde eu estou enfiando o dedo. Esse é o espaço perivitelino. É um espaço virtual aonde vão entrar os espermatozoides, tudo bem? Tá? O que quer dizer espaço virtual? É porque essa membrana fica normalmente muito próxima da zona pelúcida. Então esse espaço não existe. Na realidade, não é um espaço. É um espaço que está ali, mas com duas membranas grudadas. Uma zona pelúcida, outra membrana plasmática do ovócito 2. Mas como o espaço está ali, se entrar o espermatozoide, ele pode ficar no meio das duas. Entendeu? Elas não estão grudadas, só estão encostadas. Então, espaço perivitelino e uma célula gigante. Essa célula gigante é o que? É o ovócito 2, tá? Gameta feminino. Olha como ela é gigante. Tá vendo esse pontinho laranja que está aqui? É o polócito 1. Polócito 1, ovócito 2. Tá? Tudo bem? Esse ovócito 2 está parado na metáfase. Metáfase 2, olha lá. Figura de metáfase. E do lado de fora dele, perto da membrana plasmática, você tem um monte de bolinhas, que são lisossomos. Essas bolinhas aqui indicadas em verde, são chamadas de grânulos corticais. São lisossomos especiais que vão atuar nesse processo que eu vou descrever agora, que é a fecundação, o bloqueio da poliespermia. Tudo bem, tranquilo? Grânulos corticais, então, os verdinhos. Vou guardar esse e vamos passar para o próximo. Já posso mostrar o próximo para vocês. Olha aqui o próximo modelo. No próximo modelo, acontece uma coisa, ó. Eu tenho menos células da corona radiata. Por quê? Porque essas células são perdidas naturalmente à medida que o
gameta, à medida que o folículo ovocitado vai passando pela tuba. Então essas células vão se, como elas estavam nessa gelatininha que eu contei para vocês, elas têm uma ligação muito fraca e ao passar ali pelo atrito elas são perdidas, tá vendo? Menos células da corona radiata. Esse aqui é o que? O vermelho, a zona pelúcida. Repara numa coisa, eu tenho aqui do lado de fora, olha, um espermatozoide, tá vendo? Que está furando a zona pelúcida. Vamos olhar por dentro, o que esse carinha está fazendo? Olha a cabecinha dele entrando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele furou aqui, está atravessando aqui. Reação acrossômica, não é? Outros espermatozoides já estão lá no espaço perivitelino, tá vendo? Girando para lá e para cá. Mas eu tenho um que foi mais esperto que todo mundo. Ele já se ligou à membrana plasmática do ovócito 2. Ó, o polócito 1 aqui, tá vendo? Tá lá, o espermatozoide ligado. Quando ele se liga, se você olhar, tem um risco aqui, ó. Porque eu quis indicar para vocês que ele jogou o conteúdo interno dentro do ovócito 2. Olha lá, ó. Já está lá dentro ele, ó. Todo o conteúdo interno. Aqui só ficou a membrana dele, tá vendo? Figura mitótica, metáfase 2. E está faltando uma coisa. O que está faltando? Os grânulos corticais. Por quê? Porque depois que esse espermatozoide entrou, ele libera os grânulos corticais, tá? Fazendo o que a gente chama reação cortical. Olha aqui, ó. Espermatozoides no espaço perivitelino, tudo bem? Ligação com a membrana plasmática do ovócito 2. Penetração, tudo é colocado, menos a membrana plasmática do espermatozoide. Aí você tem os bloqueios da polispermia. Eu estou falando desse, que é o bloqueio lento, que é chamado reação cortical. Ou como essa reação cortical afeta a zona pelúcida, ela é chamada também de reação de zona. Guarda aí que daqui a pouco a gente vai falar dela. Antes de falar dela, eu preciso falar que antes desse bloqueio lento da polispermia, você vai ter um bloqueio rápido. Só que vamos esclarecer o que é bloqueio da polispermia. É um bloqueio que visa impedir a entrada de mais de um espermatozoide dentro do ovócito 2, tá? Então você vai bloquear, impedindo a entrada de mais de um espermatozoide. Então isso é a definição de bloqueio da poliespermia. Tudo bem? Tá? Agora, são dois bloqueios. O primeiro é um bloqueio rápido. Esse bloqueio rápido, que está aqui, ó, ele depende da entrada de cálcio. Então, quando o espermatozoide se liga à zona pelúcida, se liga a membrana plasmática do ovócito 2, começa a entrar para dentro do ovócito 2 cálcio em grandes quantidades. E o que o cálcio faz? O cálcio vai alterar a polaridade da membrana plasmática do ovócito 2. E aquele ligante de superfície, esse carinha aqui, ó, onde o espermatozoide se liga, ele fica escondido quando você altera as cargas aqui. Então, o bloqueio rápido vai impedir novas ligações de espermatozoides no ligante e assim novas fecundações. Tudo bem? Só que tem uma coisa. Quando você altera a polaridade da membrana, você altera tudo quanto é reação que ocorre na membrana plasmática. E isso não é uma boa. Tá? Então, esse bloqueio rápido, baseado na entrada de cálcio, ele tem que ser muito rápido, de curta duração. Ele dura no máximo 1 a 2 minutos, impedindo a entrada de novos espermatozoides. Enquanto ele acontece, se prepara um bloqueio lento, ou seja, aqueles grânulos corticais, aquelas bolinhas verdes que vocês viram, são jogadas para fora. E aí acontece o bloqueio lento, que é lento para ocorrer, leva alguns minutos para ocorrer, mas é definitivo. Nenhum outro espermatozoide vai conseguir entrar. Tá? Esse bloqueio lento é chamado também de bloqueio de reação cortical, porque envolve os grânulos corticais.
mas o bloqueio lento também é chamado de reação de zona, porque ele vai alterar a zona pelúcida. Lembra da zona pelúcida que eu mostrei para vocês? Saúde. Ela estava assim, né? A zona pelúcida. Olha como ela é. Lembram disso? Zona pelúcida era assim. Depois que os grânulos corticais foram liberados no bloqueio lento da polispermia, a tal da reação de zona ou reação cortical, olha como ficou a zona pelúcida. Lembra? Era dímeros, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, unidos por ZP1. Agora ficou o quê? ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Tá vendo? Mudou a conformação. Cadê o ZP2? Formou grumos, tá vendo? Esse tipo de mudança de conformação que ocorre no bloqueio lento da polispermia vai impedir com que outros espermatozoides possam fecundar. Então ele é definitivo, porque você alterou a estrutura da zona pelúcida. Tudo bem? Então, bloqueio lento da polispermia. Estão me acompanhando? Tá tranquilo? Se não estiver entendendo, tem que perguntar, tá, gente? Hoje é muita coisa, então tem que perguntar. Então, o que eu vejo aqui, ó? Naquele modelo, vou voltar para ele. O que eu tenho? Olha, eu tenho aqui corona radiata, zona pelúcida, espaço perivitelino com espermatozoides. Um espermatozoide já entrou, o conteúdo dele está lá dentro, tudo vai ser destruído exceto o núcleo, tá? Quando ele entra, aconteceu o bloqueio lento da polispermia. Por quê? Eu tenho indicação disso? Porque eu não tenho mais os grânulos corticais, as bolinhas verdes, tá? Esse conteúdo vai ser liberado para fora e vai alterar a estrutura da zona pelúcida. E novas fecundações não vão ocorrer. Agora, quando tem a fecundação, você vai ter o quê? Continuando, né? Ó, espaço perivitelino, ligação com a membrana plasmática do ovócito 2, penetração, tudo menos a membrana plasmática do espermatozoide, bloqueio da polispermia. O rápido leva cálcio. O lento, que é a reação cortical, a reação de zona. Acabei de explicar. Continuando, o que acontece durante esse processo? Vai ter também a ativação do ovócito 2. O ovócito 2 ativado vai terminar a meiose. Lembra? Ele estava parado em metáfase 2. Então ele vai para anáfase 2, telófase 2 e termina a meiose. Resultado, ele vai produzir o polócito 2 e uma outra célula que a gente chama de óvulo. Tá? Então o processo segue e eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Acompanha aqui, ó. De novo, olha, menos células ainda da corona radiata, tá vendo? Menos células. Zona pelúcida está aqui. Agora, olha, lá dentro, ó, tá aqui. Eu já tenho uma grande diferença. Olha lá o que eu tenho. Mais um polócito aqui de azul. É o polócito 2. Lembra da história? Os dois têm a mesma ploidia, mas o polócito 2 tem metade do DNA que o polócito 1. Lembram disso, né? Posso cobrar isso na prova. Olha lá, ó. Lá dentro, vamos olhar? Ó, eu tenho o quê? 2 pronúcleos, um feminino e um masculino. A célula com 2 pronúcleos assim, a gente chama de óvulo. Óvulo, tá? Essa célula tão famosa, ela dura muito pouco. Ela dura 12 horas, no máximo 24 horas, tá? Imediatamente nessa célula vai ocorrer a união desses 2 pronúcleos. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Mais um modelo. Menos células da corona radiata ainda, a zona pelúcida quase toda exposta. Lá dentro, ó. Polócito 1 e polócito 2 estão aqui, tá certo? E dentro de tudo, lá dentro de tudo, o que eu tenho? Lá dentro eu tenho agora a união dos 2 pronúcleos, do masculino e do feminino. Eles estão unidos, certo? Vou pedir mais uma vez encarecidamente. Só falta eu pedir de joelhos, mas vou acabar tendo que chegar lá, né? Para não usar celular para responder mensagem na minha sala. Não faça isso, eu não gosto.
Das poucas coisas que eu pedi é para não fazer isso. Então não faça, tá? Vá lá fora, use o seu celular à vontade, faça o que você quiser lá fora, mas não faça na aula. Se você não está interessado, problema seu. Na hora de chegar da prova, você se vira. Ou então fica aqui comigo de novo, tá? Mas não faça isso, tá bom? É uma falta de respeito com o professor. Se o professor pediu, e é uma das poucas coisas que ele pediu, respeite, tá bom? Então olha aqui, ó. Polócito 1 e polócito 2 está aqui, tá? Lá dentro eu tenho a união dos dois pronúcleos, do masculino e do feminino, tá? Eles estão se unindo. Essa união recebe um nome, na realidade um nome que tem um sinônimo, tá? Essa união se chama singamia. Sim quer dizer aproximação. Sim. E gamia, gametas. A aproximação dos gametas. Tá? Ok? Gamia também é uma palavra que quer dizer casamento. A aproximação para casamento. Casamento do quê? Do pronúcleo masculino com feminino. Tá? Existe um sinônimo de singamia que é cariogamia. Cario é núcleo, né? Casamento dos núcleos, dos pronúcleos masculino e feminino. Tá bom? Ok? Tranquilo? Tá? Então singamia, cariogamia. É o que está acontecendo aqui. Como é que eu chamo essa célula? Em que eu estou tendo os dois pronúcleos se unindo? Eu chamo essa célula de zigoto. Zigoto. Se forma logo depois do óvulo. Bem, deixa eu esclarecer uma coisa. Segunda-feira o pessoal da biologia me perguntou, e eu falei assim, engraçado, é uma coisa que para mim é tão óbvia, que para o aluno não faz sentido. Mas o aluno não entendeu ainda. O que é embrião? Embrião é tudo que se forma depois da fecundação. Já aconteceu a fecundação, não é? Quando entrou aqui, ó. Quando entrou aqui, cadê? Aqui a penetração, a gente teve a fecundação, não é verdade? Tá? Quando acontece a fecundação, começa a contar o tempo da gravidez. Minuto 1 da hora 1 do dia 1. Minuto 2 da hora 1 do dia 2. Hora 2 do dia 2. Hora 5 do dia 8. Vai acontecer, vai contando. E a gente conta por semanas, né? A gravidez humana é o quê? 38 semanas e meia. Tá? 38 semanas. Como é que eu divido essa gravidez? Da primeira à oitava semana, eu chamo de período embrionário. Então, quando a gente fala de embrião, a gente quer dizer que um serzinho, a gente está falando de um serzinho que está sendo formado na barriga da mãe e que está entre o dia da fecundação e a oitava semana. Isso é embrião. Da oitava semana para frente, a gente chama de feto. Da oitava à 38ª, é um feto. Tá? Como é que eu chamo então todo o bichinho que está dentro da barriga da mãe, do tempo todo que ele está ali? Como é que eu chamo a união de embrião com feto? Eu chamo de concepto. Concepto é todo o tempo que o bebê está na barriga da mãe. Ele é chamado de concepto. Então, quando começou o embrião? Começou na fecundação. Esse embrião passa por fases. A primeira fase é o óvulo. O óvulo é a primeira fase do embrião. Qual que é a segunda? Zigoto, quando tem a união dos pronúcleos. Qual que é a terceira? Depois do zigoto vem uma fase que a gente vai falar hoje, clivagem. Depois da clivagem vem uma fase que a gente chama blástula. Depois de blástula, uma nova fase que a gente chama embrião bilaminar. E assim sucessivamente, tá vendo? Então quando eu falo óvulo, é uma fase do embrião. Quando eu falo zigoto, é uma fase do embrião. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Tá? Então agora está ocorrendo a união dos dois pronúcleos. Chama pronúcleo porque cada um tem metade dos cromossomos só. São núcleos haploides. Então, o pronúcleo masculino, que vem do espermatozoide, se une ao pronúcleo do óvulo. Os dois se unem e a gente forma o quê? O zigoto. Tá? Esse processo se chama singamia ou cariogamia.
Ok? Tudo bem? Outra coisa, imediatamente acontece um processo diferente, que a gente chama de anfimixia. É um processo estranho e que só vai acontecer, ao que a gente saiba, uma vez na vida. Anfimixia, anf é dupla, mix, mistura dupla. O que é que você está tendo aqui? Um pareamento de homólogos. Opa, GR, o que é homólogo mesmo? Homólogo são aqueles cromossomos que têm a mesma estrutura, não é? Nas minhas células, eu tenho 23 pares de homólogos. Ou seja, eu tenho um par que é o 1, o par que é o 2, o par 3, o par 4, o par 5 e assim por diante. Como é que é um cromossomo desse? Ele tem os genes para as mesmas características na mesma posição. A gente chama isso de locus. Os cromossomos homólogos são um cópia do outro. Só que o conteúdo desses genes pode ser diferente. Então, eles podem ter alelos diferentes. Lembram disso? Que eu lembro, quando eu falei para vocês, eu disse que o cromossomo 15, que dá cor de olhos, eu posso, por exemplo, eu posso ter recebido da minha mãe um cromossomo 15 para olhos castanhos e o do meu pai um cromossomo 15 para olhos azuis. Na mesma posição, no mesmo locus, eles têm no 15 esse gene para cor de olhos. Tá? Então os dois 15, um que eu recebi do meu pai e o outro que eu recebi da minha mãe, são chamados de homólogos. O que está acontecendo agora? Pareamento de homólogos. Só que é uma coisa estranha. Por que é estranho? Porque pareamento de homólogos só acontece antes da meiose. E o que vai vir para frente não é meiose, é uma mitose. A clivagem é mitose. Então, pela primeira vez e única, você tem um pareamento de homólogos antes de uma mitose. Você sabe por que você tem um pareamento? Porque você está verificando se tem algum erro. Se tiver algum erro, você vai fazer o quê? Destruir o zigoto. Tá? Então esse pareamento, você pareia, por exemplo, os dois 15. Se os dois 15 não parear, tem um erro. O que essa célula faz quando tem um erro? Nesse caso, vai para apoptose, ou seja, o zigoto morre. Não é sempre que dá certo, não é? A gente tem as síndromes genéticas aí. Por exemplo, síndrome de Down, trissomia do 21. Você tem 3 cromossomos 21. 2 que vieram da mãe, por exemplo, e um que veio do pai. Um desses 21 não vai se parear, concorda? O que você esperaria? Que a célula fosse suicidar, apoptose. Só que nesse caso, por algum motivo que a gente não sabe ainda, é aceito esse erro. E esse erro vai levar a síndrome de Down na frente. Então, tá vendo essas síndromes que a gente tem? São erros que conseguem passar por essa crivagem, né? Por esse exame, né? Por esse exame que acontece na anfimixia. São poucos erros que passam, mas alguns passam. A maioria dos erros resulta em aborto. Vamos considerar o aborto nessa época. Quantos dias nós temos? 2 dias no máximo. Você menstruou no dia 1º. No dia 14 você ovulou. Né? Você ovocitou. Então você menstruou no dia 1º, começou seu ciclo. Ovocitou no dia 14, né? Seu dia fértil. Você foi fecundada no dia 15. No dia 17 seu embrião morreu. E você nem descobriu. Por quê? Porque passa mais 15 dias, 2 semanas, você menstrua. E menstruou normalmente. Você vai falar, mas aquele embriãozinho, eu não vou notar no meu fluxo menstrual, lá no meio da menstruação? Não vai. Sabe o tamanho desse embrião? Ele é do tamanho da pontinha de uma agulha. Ele é extremamente pequeno. Ele está no nosso limite da acuidade visual. A gente praticamente não consegue vê-lo. Então, ele é menor que um grãozinho de areia. Tá? No máximo um grãozinho de areia. O que vai acontecer com ele? Ele não consegue ser visto por nós. Concorda comigo? Sai na sua menstruação normal. Vamos considerar esse negócio de aborto. A maioria dos abortos, 90%, acontece até o 3º mês. Tá? Mas se você pegar esses abortos que acontecem, a maioria mesmo, acontece
nos primeiros dias, ou no máximo no primeiro mês. Vamos considerar uma menina que está abortando aí no primeiro mês. Vamos lá. Menstruou no dia 1º, ovocitou no dia 14. 2 semanas, não é? Mais 2 semanas, termina o ciclo e você espera outra menstruação. O bebê já tem 2 semanas. Aí você conta mais 4 semanas para a próxima menstruação. Aí, nesse intervalo, ela ficou grávida, nem sabia que estava grávida, mas nesse intervalo, ou seja, nessas 2 com 4, nessas 6 semanas, 1 mês e meio, né? 6 semanas é 1 mês e meio, ela abortou naturalmente. Tá? O que aconteceu? O bebê, nesse período, ele é minúsculo, ele é menor que um grão de arroz. Tá? Vamos pegar o grão de arroz como parâmetro. Na sua menstruação, saiu uma coisinha que era do tamanho de um grão de arroz, que não tem nada de especial que você consiga identificá-la. Ela não brilha no escuro, tá? Ela não vai usar o celular para te mandar um WhatsApp, nada, não tem como você identificá-la. Sai no meio do sangue ali. Então a menina nem descobre que ela estava grávida. O que aconteceu com ela? A primeira menstruação, que veio 15 dias, 14 dias depois da ovocitação dela, não veio. Mas o fato de não vir, para muita gente é uma coisa normal. Para muita menina, saltar um ciclo acontece. Então não veio a menstruação, pronto. Mas no próximo ciclo ela veio. Normal, aconteceu normal, pronto. Porque a maioria das meninas vai se preocupar só depois do segundo atraso, não é verdade? E o bebê que ela estava gestando e que foi perdido por aborto espontâneo, estava muito pequeno. Então ela nem descobriu. Então muita gente tem aborto por aí e nem descobre que estava grávida. Óbvio, depois que você passa desse período, o bebê vai crescendo, ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais visível, tá bom? Tá? Um bebê, para você ter uma ideia, eu acompanhei um aborto de uma criança de 4 meses. Ele era desse tamanho, ó. Desse tamanhozinho assim. Tá? Ou seja, aí é muito, muito visível, né? Não é verdade? Tem que tomar remédio. O bebê morreu, a pessoa teve que tomar remédio para o bebê ser expulso. E quando o bebê saiu, ele era praticamente quase um palmo. Tá certo? Então assim, aí sim. Mas bem no começo, não é possível que a mulher descubra que está grávida. Tudo bem? Tá certo? Só se ela cismou nesse intervalo e fez um teste de gravidez. Foi lá, fez um exame de sangue e descobriu que tinha um bebê. E nesse intervalo perdeu o bebê. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Estão me acompanhando? Tá? Bem, o que eu fiz até agora? Eu caminhei com vocês até a formação do zigoto. Lembra que eu contei aqui que o ovócito 2 foi ativado? Quando ele foi ativado, ele fez os bloqueios da polispermia, que eu já expliquei. Além disso, ele terminou a meiose, gerando o polócito 2 e o óvulo. E essa ativação também deu energia para ele entrar na fase seguinte, que a gente chama de clivagem. Tá? O que é essa clivagem? A clivagem são mitoses muito rápidas, tá? Então deixa eu tirar aqui, ó, para a gente falar um pouco sobre essa tal de clivagem, tá? Eu vou falar sobre a clivagem, mas eu preciso, para mostrar para vocês, agora sim, eu vou precisar ligar o meu computador, tá? Vou ligar o computador aqui, é bom que a gente dá um pit stop, quem quiser em 2 minutinhos tomar uma água pode ir, tá? Enquanto isso eu ligo o data show aqui. Seu telefone funciona no WhatsApp? Manda um WhatsApp para minha mulher, por favor. O nome dela é Denise. Fala assim: Denise, eu sou o Wagner, aluno do Gerry. O Gerry está preocupado porque está sem celular. Dá uma conferida se ele esqueceu o celular em casa. E me responda aqui: 988 24 7255. Ô, gente, celular é uma coisa complicada. Se você perde o celular,
O tanto de coisa que você tem dentro daquilo ali, não é pelo valor dele não, que é, inclusive tem valor, né? É por causa do drama de você, deixa eu desligar aqui, o drama de você perder tudo.